Buenas! Bom dia, pessoal! Vamos hoje começar a fazer a nossa cama. Agora a gente já tem o colchão, né? Agora a gente tem que começar a fazer a cama. Como é que a gente está pensando? A gente comprou essas cantoneiras aqui. E aí vai ficar uma cantoneira para aqui no fundo. A gente está vendo a altura aqui direitinho. A gente vai soldar aqui atrás nessa estrutura aqui. E depois a gente vai ver se vai precisar soldar mais algum aqui no meio para deixar mais firme ou não. Depois de soldar a gente vai ver se vai ser necessário ou não. E aí vai ter outra cantoneira do lado de cá, soldada aqui, mais ou menos. Depois a gente vai ver certinho aonde. Vai ficar duas cantoneiras aqui. E aí aqui em cima a gente vai colocar uma chapa de compensado naval, que é onde vai ficar em cima o colchão. Aí a gente vai ver, provavelmente a gente vai botar mais uma cantoneira aqui, mais uma aqui, para segurar bastante, para caso isso aqui não fique tão firme, para ficar firme aqui. Aí aqui vai ter uma parede que vai ficar para o banheiro, e aí aqui vai ter outra parede que vai ficar para os móveis. E aí aqui assim vai ficar a portinhola. Embaixo vai ficar a caixa d'água, mais um baú de várias coisas, provavelmente botijão vai aqui também, mais algumas coisas assim. E aí é isso, esse é o plano para hoje. Pelo menos soldar essas duas chapas aqui, ver como é que tá e talvez cortar o compensado naval também. E aí a gente vai vendo. Vamos começar lá por trás, que daí lá de trás a gente vai medindo para botar essa daqui. Correto? Correto. Bora então? Bora. Aqui a gente botou umas madeiras embaixo para dar a altura certa, ó, de onde que a gente precisa fazer a solda. O problema é a gente conseguir achar essa mesma medida certinha dos dois lados. Mas aparentemente é assim o certo. Não tem como botar não tem como fazer nível, porque o ônibus não tá 100% no nível aqui. Então a gente está usando as medidas do ônibus, a gente espera que as medidas do ônibus estejam certas, porque se tiver um lado mais alto que o outro vai dar problema já. Mas aí paciência, dificilmente a gente vai estar num terreno 100% plano também, a gente vai sempre tentar mais ou menos nivelar, né? Já demos uma ponteadinha, a gente já tinha dado uma esmerilhadinha aqui só para não ficar com essa tinta, que é uma tinta grossa aqui de proteção, porque senão a solda não pega direito. Aí demos só uma ponteadinha. Eu vou tirar aqui para ver se a ponteada ficou certa. É, não força muito, que eu acho que cai, né? Sim, se eu forçar vai cair. Mas já dá para ter uma ideia, dá até para botar a tábua aqui. Será? Lembrando que aqui a gente vai deixar a altura suficiente para botar a nossa caixa d'água. A gente já mediu a caixa d'água aqui para ficar o colchão acima da caixa d'água. Bom, a gente fez a medida ali, sentamos o colchão em cima da tábua para medir, né, para saber o quanto dessa tábua a gente tem que cortar. A gente deixou como medidas 1,90 e 1,40. Aí agora a gente vai fazer o recorte. E como engana, porque tu olhando esse espaço que tá delineado aí com canetão azul, como engana, parece tão pequeno. E tem 1,40 por 1,90. A estrutura lá atrás, ela tá ponteada, né? Então a tábua já tá apoiando em cima dela. Aí a gente fez isso aqui com um mochinho aqui em uns paus pra dar na altura certa, pra gente poder pontear essa cantoneira aqui da frente. Esse vai ser o próximo passo aqui. Estamos aqui
quebrando a cabeça e pensando em como que a gente vai fazer as coisas, como é que a gente vai decidir. A questão da tábua, se a gente divide ou não divide, porque o que acontece? Tudo aqui dentro do motorhome a gente quer deixar de uma forma que a gente consiga fazer qualquer tipo de manutenção. Com relação ao quarto, a gente tem que conseguir tirar essa tábua daqui se a gente precisar da manutenção, por exemplo, na nossa caixa d'água, que vai ficar aqui embaixo. Então essa tábua inteira, ela não vai sair, porque a gente vai usar, esse armário vai vir até aqui, aqui vai estar a parede do banheiro, ou seja, a gente vai ter uma porta só nesse espaço aqui. Essa tábua inteira, ela não vai sair nunca daqui, e a gente precisa que ela saia. Então a nossa ideia já é agora fazer um corte nessa tábua, dividir ela no meio, que daí essa tábua consegue sair. Então, tipo, são vários detalhezinhos que a gente já tem que ir meio que decidindo. Essa tábua aqui, ela levanta até aqui mais ou menos. Aí como o micro, ele é mais largo embaixo e mais estreito em cima, a gente vai ter que fazer talvez algum recorte nessa parte aqui para que ele consiga levantar. Depois vai ter toda a função da janela aqui que a gente também vai ver. Então são várias coisas. Do lado de cá, aqui a gente vai ter um espaço. E um adendo, é tão simples, é só cortar a tábua no meio então, né? Só que não é só cortar a tábua no meio, porque se tu cortar a tábua no meio, ela não vai ficar sem apoio, porque a gente vai botar uma cantoneira no meio aqui, mas se cortar ela no meio, ela vai ficar com muito pouco apoio. Daí a gente já vai ter que, já ficou pensando aqui, vou botar duas cantoneiras então, uma para cada metade da tábua. Aí a gente já pensou melhor então soldar um pedacinho de cantoneira aqui por cima. São vários detalhezinhos que, como a gente não tem tanta experiência assim, a gente tem que pensar, repensar, quebrar a cabeça. Às vezes a gente faz errado, tem que refazer. Ou seja, a gente construiu uma Kombi, né? Agora é bem mais complicado também. Então, tipo, são vários detalhes que a gente precisa pensar antes de dar um passo errado, né? E mesmo assim a gente acaba cometendo alguns erros. A questão do botijão também. A ideia era deixar aqui embaixo desse baú. Então, tipo, deixar o botijão bem numa borda, porque a gente precisa fazer o negócio para ventilar o botijão aqui. Aqui vai ser um baúzão fundão até embaixo. Então, tudo isso, aí tira o botijão por onde? Tira o botijão por cima ou puxa o botijão para cá e tira por aqui? Porque a ideia é aqui a gente tem a nossa máquina de lavar. Então, como é que tira esse botijão? Então, são vários detalhezinhos que... Vai ter um gavetão, a gente tá com a ideia de fazer um gavetão para puxar também, né? Para não precisar levantar todo o colchão para pegar qualquer coisa que tiver ali de baixo. Exato. Aí algumas coisas deixar nesse gavetão que vai ficar ali no meio. Né? Isso, aí só puxa ele para fora e fica fácil de pegar também. Mas muitas coisas a gente vai ter que dar manutenção, vai ter que levantar o colchão para conseguir chegar lá embaixo. Aí essas coisas que a gente não usa tanto, a gente vai botar mais lá para trás. Coisas bem simples, por exemplo, a gente vai encostamos a tábua bem para cá ou não? Sim, vamos encostar a tábua bem para cá então, decidido, né? Bom, mas a gente foi encostar, ó, a tábua não encostou, tá passando meu dedo aqui. Por quê? Porque ela pegou lá naquele canto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma recortada naquele bico lá para que a tábua consiga encostar até aqui. Beleza, a gente vai poder levantar a tábua depois, né? Aí tu vai levantar, olha o que acontece? A tábua já pegou aqui. Ou seja, a gente vai ter que arredondar esse canto aqui também. Aí depois, por enquanto a gente ainda não fez nem a forração, né? Por enquanto tá direto aqui, porque vai ter a forração toda aqui, talvez seja mais. Ou seja, tudo é detalhezinho que leva tempo, tu tem que parar, tu tem que pensar. E depois, se a gente levantar até aqui, depois vai ter mais a forração aqui da janela, que mais logo a gente vai estar mostrando para vocês qual é a nossa ideia. E aí aqui já não vai abrir também. Então a gente decidiu que a gente vai cortar aqui. Essa lateral aqui não vai abrir mais do que isso aqui, provavelmente. E essa parte daqui, depois que tiver cortado no meio, essa aqui a gente vai poder abrir mais, para conseguir ter acesso aqui desse lado de cá, porque o lado de cá vai ser a caixa d'água. Então, são vários detalhes que a gente tem que pensar, repensar, fazer, refazer. E tudo uma coisa depende da outra. Por exemplo, para fazer esse corte aqui, depende também da forração, porque a gente não sabe exatamente a altura que vai ficar essa forração aqui. Então é complicado. É legal, vale a pena, a gente está gostando, mas tudo dá trabalho, tudo leva tempo. Bom, agora a gente vai reforçar as soldas, que a gente só tinha ponteado, né? Vamos soldar de verdade esses ferros, daqui da frente e lá de trás, para a gente poder botar o colchão em cima aqui para ver como é que vai ficar. Questão de altura e tudo mais. Gente, assim ficou o nosso colchão aqui em cima da estrutura que a gente fez. A gente não vai ter coragem de subir ainda, porque como a gente não fez todo, não finalizou, né, toda a parte de estrutura, a gente fica um pouco assim, porque não tem apoio nenhum no meio e tal. Vá que, né, aconteça alguma coisa, então melhor prevenir.
Ficou bem alto o colchão, porque o colchão ele tem 25 centímetros também de altura. Aqui, pra gente poder fazer a estrutura da cama, a gente depende da caixa da água. Como a gente já mediu a caixa da água aqui embaixo, é esse o espaço que nós tínhamos pra daqui pra cima fazer a nossa estrutura de cama. Então é dessa forma que vai ficar. A princípio, a gente estava medindo antes, o Michael tem como ficar sentado aqui, porque a gente não vai fazer armário nessa parte aqui. A ideia aqui no quarto é fazer aéreos grandes aqui, nessa parte aqui, e nós termos um baúzão nessa parte aqui. Esse baú aqui e aqueles aéreos ali em cima das janelas. Nessa aqui com certeza não, porque a ideia é dormir com a cabeça pra cá, como vai ter o baú aqui. Então aqui a gente não vai ter armário nenhum pro Michael, se quiser ficar sentado na cama, ele poder ficar sentado na cama, né? Porque o Michael ele é bem grande, ele tem 1,86 m. Então, mas a princípio é pra dar certo, vamos ver. Esse baú, ele vai ter bastante espaço, talvez a gente só não faça ele até o chão, porque senão a gente não vai conseguir ter acesso pra pegar as coisas que vão estar bem lá embaixo. Então talvez a gente comece ele, sei lá, daqui pra cima, ó. E aí aqui por dentro a gente ainda tem como guardar coisas ali. E aproveitando para falar do nosso colchão da Ema, o vídeo passado vocês puderam acompanhar um unboxing dele, né? A gente falando todos os detalhes desse colchão. Agora, no momento que a gente tá gravando esse vídeo, já fazem 5 dias que a gente tá dormindo nesse colchão. E por enquanto, assim, ó, a gente não tem do que reclamar. A gente tem tido uma experiência em noites de sono muito boas. Michael, confirma pra nós aí? Sim, muito bom! A gente tá super feliz com esse colchão. Então, até agora, o que a gente pode dizer é que ele tá 100% aprovadíssimo. Com o passar do tempo, a gente mais pra frente, né, conforme a gente for usando mais, a gente pode dar de novo um novo posicionamento. Fazem a recém 5 dias, mas a gente não tem do que se queixar. Inclusive, lembrando, no vídeo passado a gente também comentou, lembrando do nosso cupom de desconto, para quem quiser acessar o site lá e efetuar a compra, a gente tem um cupom de desconto de 5%, então a gente vai deixar na descrição do vídeo, é só acessar lá que entra direto lá no site da Ema. Para maiores detalhes também, vocês podem olhar diretamente no site da Ema. E eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo passado, para quem não viu ainda, todos os detalhes desse colchão, é só acessar aqui o card. E não esquecendo de 2 pontos que a gente acha super interessantes, é a questão que a Ema te dá 100 noites de teste, ou seja, por 100 noites tu pode testar o colchão, ver se tu te adapta, e se tu não te adaptar ao colchão, tu entra em contato com o pessoal e eles te ressarcem o valor, tu devolve o colchão. E outro ponto que a gente também acha super importante é a questão dos 10 anos de garantia. Tu tem 10 anos de garantia. Se a gente for pensar, tipo, é muito tempo, né? 10 anos de garantia. Mas, então, dando feedback pra vocês. A gente, por hoje, vai finalizar por isso aqui, até porque acabou o material. A gente vai ter que comprar mais ferro, mais umas cantoneiras e mais uma chapa de compensado naval para poder dar seguimento. E também os forrinhos que a gente vai fazer a forração aqui do lado. Quais serão exatamente os nossos próximos passos? Pelo menos assim a gente está planejando hoje. Amanhã, quando a gente for fazer, eu já não sei se vai ser isso. Mas a princípio vai ser. A gente vai, primeira coisa, fazer essa parede aqui. A gente tem essa sobra aqui, mas é só para ter uma ideia do tamanho, né? A gente vai fazer essa parede aqui, até o banheiro, porque esse quadrado aqui vai ser o banheiro, né? Então a gente vai fazer essa parede aqui primeiro, porque ela vai dar o norte da caixa d'água. Aí o próximo passo provavelmente vai ser instalar a caixa d'água debaixo da cama. E aí, porque a caixa d'água vai ter que escorar nessa parede, escorar naquela lateral e prender embaixo. Ou seja, por isso que a gente depende dessa parede para instalar a caixa d'água. Uma vez essa parede instalada, uma vez a caixa d'água instalada, a gente vai colocar o forrinho de pinos que a gente vai fazer aqui nessa lateral. Vai fazer pelo menos aquela lateral ali com forrinho de pinos. Porque daí com essa forração ali, a gente já consegue encostar exatamente nessa parede aqui para ficar o acabamento bem certinho. E também a gente vai conseguir jogar com a distância que vai ficar a tábua ali. Ficando com a distância daquela, a gente já conseguindo medir exatamente a distância que essa tábua vai ficar, a gente consegue ver também aonde vão poder ficar os ferros que a gente vai fazer atravessado aqui. A gente vai ter que atravessar um ferro lá, um ferro aqui e um ferro aqui. Aí a gente já vai conseguir ver se a gente consegue tirar a caixa d'água sem remover os ferros, porque aí tem que ver se é mais para lá ou mais para cá, para poder tirar a caixa d'água aqui por cima. Tu tá falando dos ferros da estrutura da cama, isso, correto? Ferros da estrutura da cama. E aí por isso então já tem que estar todos esses passos mais ou menos bolados. É isso tudo que a gente ficou conversando, acho que por 1 hora, 2 horas agora, eu e a Jéssica, né, Jéssica? Isso aí.
Então, mais ou menos esses vão ser os próximos passos. Aí depois de soldado isso daqui, a gente vai cortar então essa tábua aqui da cama, né, pra poder tirar ela também quando já tiver com tudo montado. Esses são os próximos passos a princípio, beleza? Gente, nesse vídeo era isso então. Já começamos, vocês puderam acompanhar aí que a gente já começou então a fazer a estrutura da cama. A gente já compartilhou com vocês um pouco das nossas futuras ideias. E agora é mãos à obra, né? Porque dá pra escolher serviço, de tanto que tem, né? Tem muita coisa que não adianta, precisa ser pensada, precisa ser analisada. Mas agora começando a ver os móveis já aqui, ó, já começa a enxergar alguma coisa, já começa a ser legal. Daqui a pouquinho já vai ter parte do quarto aqui pronta, faltando alguns detalhes. Eu disse, ó, já diminuiu o tamanho do micro, porque agora a gente fez a estrutura da cama, começou na estrutura, já tira um espaço aqui do de resto da metros, 5 metros e... 86. 5 metros e 86, a gente já tem só... Menos 1,40. A largura da cama. Então a gente se vê no próximo vídeo. Agora provavelmente vão ter vários acontecimentos em cada vídeo, porque são várias coisinhas que a gente tem que ir fazendo meio que junto, né, pra conseguir evoluir no serviço. Se gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar um like, que é super importante, assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso conteúdo e também divulga, né, para mais pessoas. E um grande abraço, tchau!